Olá, turma! Professor Ramon Matos aqui e hoje nós vamos mapear a Banca Instituto Avalia. Nesta aula eu vou mostrar para você o perfil da banca, 2, as 10 matérias que mais caem em língua portuguesa no Instituto Avalia, 3, montei uma rota de estudo para você, 4, vou resolver questões da banca. Quinto, vou mostrar para vocês as pegadinhas mais recorrentes, as pegadinhas favoritas, e 6, uma estratégia para aprovação. Serão 6 tópicos nesta live, mapeando. Eu digo o quê? Essa live é mais importante do que qualquer outra, porque antes de você enfrentar o inimigo, o ideal é que você conheça este inimigo. E hoje eu vou fazer você conhecer por onde você deve começar, quais são as pegadinhas, as matérias, porque se você for estudar tudo que está lá no edital, você vai surtar e perder tempo. O edital ele coloca todas as matérias da gramática. Entretanto, a prova gira de 10 a 15 questões, ele não vai pedir tudo. Seja assertivo, vamos afiar o machado, vamos embora. Olha aqui o materialzinho que eu preparei para você, e este material está na descrição. Você pode baixar bonitinho, ter acesso a este material aqui, ó. Bacana? Aí, ficou melhor agora. Então, vamos lá, com muita calma, mapear esta banca. O trabalho agora é de afiar o machado. Então, Instituto Avalia, desvendando a banca em língua portuguesa, nós vamos ter aqui, ó, uma análise aprofundada do perfil da Banca Instituto Avalia para concursos, baseada nas provas de 23 a 25. Eu peguei provas atuais para a gente fazer esse mapeamento. Conheça os assuntos. Aqui nós vamos mais cobrados, o estilo das questões e monte uma rota de estudo inteligente para você conquistar sua aprovação em 2026. Primeiro, conhecendo a banca. Vamos aqui a alguns tópicos importantes desta banca. Então, o Instituto avalia uma banca examinadora com atuação crescente em concursos municipais e estaduais, voltadas ao magistério público e também outros concursos além de magistério. Suas provas, olha só, suas provas de língua portuguesa se destacam por ênfase em norma culta escrita, textos de gêneros variados, eles usam muito, jornalísticos, literários, técnico-administrativo, e questões que exigem domínio gramatical preciso. Não é apenas você dominar uma coisa, você dominar tudo daquela coisa. Não é apenas dominar a crase, é dominar tudo sobre a crase. O estilo da banca combina questões diretas com armadilhas sutis, o chamado detalhe que derruba. Vamos lá? Quem conhece o padrão da banca sai na frente, isso é certo. As provas que eu analisei, 2023, 24 e 25. As questões em língua portuguesa, há uma variação, em geral, de 10 a 15 questões, nível de dificuldade de médio para alto. De médio para alto. Ok. Olhe agora o que vem aqui. Olha isso daqui. Top 10 dos assuntos com mais recorrência na Banca Instituto Avalia. Vamos lá. Primeiro, nós avaliamos 120 questões. Foram várias provas. Totalizamos 120 questões do Instituto Avalia. Dentro dessas provas, o top 1 são questões de redação oficial. Ele sempre pede redação oficial. Foram 18 questões. Então, é um tema altíssimo, altíssimo em recorrência. Depois, acredite se quiser, ortografia, acentuação gráfica. Uso do S, uso do C cedilha, palavras escritas de forma incorreta. Então, foram 16 questões de ortografia e acentuação gráfica. Domine o novo acordo ortográfico, as regras de acentuação, a ortografia. Top 3, concordância verbal e nominal. Isso que eu quero mostrar a você. Se você estuda essas matérias aqui, a sua chance de gabaritar é muito grande. Interpretação de texto está no top 4. Agora é uma interpretação de texto muito voltada para a compreensão, nada difícil.
Top 5, regência verbal e crase. Dentro da regência, ele cobra transitividade, se é transitivo direto, se é transitivo indireto. Então, se é transitivo direto e indireto. Top 6, crase. Top 7, pontuação. E a pontuação, há uma recorrência muito grande no uso da vírgula. Então, você tem aqui, ó, esses temas até aqui, que são altíssimos. Depois você tem para alto. E agora nós vamos para morfologia, as classes gramaticais. É um tema médio. Sintaxe, análise sintática é médio. E semântica e figuras de linguagem são temas moderados. Então, preste atenção. Vai estudar para o Instituto Avalia? Comece por essas 10 matérias. Bingo! Aqui, eu já estou dando o caminho para você gabaritar. Não existe outra fórmula, é estudar isso daqui. Se na sua eles não pediram redação oficial, bingo, melhor ainda, você vai ter 9 matérias para você dominar. Perfeito? Aí aqui eu coloco uma distribuição dos temas, é apenas um gráfico de tudo que eu falei acima para vocês. Vocês já anotaram? E agora vamos lá, passo a passo para aprovação. Como que você vai gerar uma rotina de estudos? Você vai pegar primeiro pela fase 1. O que é a fase 1? Alta prioridade. O que é alta prioridade no Instituto Avalia? Redação oficial, ortografia, concordância. Dedique-se 50% do tempo, resolva questões da própria banca. Então, ou seja, essas 4 matérias aqui, ó, porque dentro de concordância temos a verbal e a nominal, é a alta prioridade. Você tem que estudar muito por elas. Prioridade média, estudar interpretação textual, regência e crase, você vai ter 30% do tempo dedicado a essa matéria. Terceira fase, consolidação. Pontuação, morfologia, sintaxe, semântica. Gente, são as 10 matérias mais recorrentes. Eu separei para vocês. De que forma? Eu coloquei alta prioridade, não significa que você não tem que estudar a prioridade média e a consolidação. São as principais. Entretanto, o maior número de questões em prova do Instituto Avalia se dá em ortografia, concordância e redação oficial, beleza? Mas todas você tem que estudar. Agora, eu vou resolver algumas questões com vocês. Até aqui vocês estão entendendo? Perceberam um caminho? Eu estou encurtando o seu caminho. Ao invés de você ficar estudando tudo da gramática, você vai começar por esses tópicos. E esses tópicos vão levar vocês ao gabarito. Pode ter certeza. Eu fiz mais de 60 provas do Instituto Avalia, ou simulados. Caramba! Caramba! Para chegar a esse número, teve um trabalho muito grande. Então, nós temos aqui a primeira questão de redação oficial. Nós vamos resolver para entender um pouco o perfil da banca. É uma questão adaptada, ou seja, que nós mudamos algumas coisas. Então, assinale a alternativa que apresenta a estrutura correta de uma redação oficial, conforme o manual de redação da Presidência da República. Então, nós temos letra A, vocativo, corpo do texto, local, data e assinatura. Letra B, local e data, vocativo, corpo do texto, fechamento e assinatura. Ementa vocativo, corpo do texto. Então, é uma pergunta sobre redação oficial. A resposta certa é letra B de bola. Em uma redação oficial, a estrutura correta é local, data, vocativo, corpo do texto, fechamento e assinatura. Está lá. Uma questãozinha. Aqui você vai ter acesso ao material, está na descrição. Você pode ler os comentários. Então, é assim que eles vão pedir. É dessa forma que eles vão cobrar. Agora, veja como que eles vão exigir, cobrar de vocês, ortografia e acentuação gráfica. Então, aqui eu coloquei uma questão de acentuação. Assinale a palavra grafada incorretamente. Observe que ele misturou ortografia e acentuação. Então, ele quer a incorreta. Muita atenção nisso daqui, tá? Muita atenção. Isso daqui é uma estratégia para ferrar você. Então, nós temos
acordão, voou, enjoou, voou. Gente, a partir da regra estabelecida em 2009 do novo acordo ortográfico, palavras que dobram o, palavras que dobram e, não serão mais acentuadas. Não serão mais. Então, a resposta é a letra B, é a incorreta. Duas vogais iguais, sem acento. Pega o macete. Duas vogais iguais, sem acento. Crem, vou, enjoo, leem. Antes era acentuada, hoje não mais. É desta forma que eles vão cobrar ortografia e acentuação. Concordância verbal, muita atenção aqui. A maioria dos professores aprovou ou aprovaram a proposta? Assinale a alternativa correta. Correta. Aprovou, pois o núcleo do sujeito é maioria, singular. Então, essa daqui é a correta. Aprovaram, pois concorda com o numeral. Ou ambas as formas estão corretas? Ambas as formas estão corretas. Aqui vem o que eu falei de dominar o assunto. Porque quem aprovou ou aprovaram? A maioria dos professores. Olha aqui o rodapé, olha aqui o comentário. Com sujeito partitivo, maioria de, mais plural, o verbo pode concordar com o núcleo do sujeito ou com o especificador no plural. Ambas as formas são aceitas pela norma culta. A banca usa esse caso para testar o conhecimento além da regra básica, além do que é básico, que é sujeito concordar com o verbo. Então, macete, maioria, minoria, mais parte de, verbo no singular ou no plural. As duas estão corretas, por isso que é a letra C. Estão conseguindo dominar e entender um pouco mais sobre a banca? Está fazendo sentido para vocês? Deixe nos comentários o que você está achando da aula, se você gostou desse mapeamento, se trouxe um norte para você sobre estudar de forma eficaz, de forma que vai levar você ao gabarito, uma questãozinha de interpretação. De acordo com o texto, olha só, quando ele fala de acordo com o texto, ele quer que você volte ao texto, mergulhe no texto. Ele não quer que você fuja ao texto, faça inferências. Não. De acordo com o texto, a expressão horizonte de possibilidades surge. Claro que a gente precisaria aqui do texto, né? Nós não temos o texto, não dá para colocar. Só que essa expressão, ela sugere um limite, aqui seria a letra A, um limite intransponível para os docentes? Intransponível, ou seja, não dá para passar? Vamos lá. Letra B, um conjunto amplo de oportunidades a ser explorada? Parece que essa é boa, hein? Uma metáfora para dificuldades na carreira? Caramba! Uma referência aos não, não, não. Observe aqui que a resposta, mesmo não tendo o texto, é a letra B de bolota. É a letra B de bolota. Interpretação textual, ele vai pedir muito mais a compreensão, que você mergulhe no texto, que você faça análise do que já foi dito. Regência verbal. Olha como eles pedem. Assinale a frase em que o verbo aspirar está empregado com a regência correta. Observe algo. Eles pedem regência incorreta, eles pedem regência correta. A ideia é burlar você. Eu vou mostrar mais à frente as pegadinhas que eles mais usam. Preste atenção aqui. Então, quando ele vem aqui, ele está pedindo a correta. O professor aspirava a uma carreira. Esse aspirar está com sentido de almejar. Se esse verbo aspirar possui o sentido de almejar, ele é verbo transitivo indireto e pede a preposição a. Logo, a letra A está corretíssima. Aqui está faltando a preposição podre. Ele não pede a preposição de podre, ele não pede a preposição com podre. Observe, explore. A banca explora sistematicamente essa distinção entre verbo de dupla regência. Eles gostam, porque é a maneira que eles vão levar você ao erro. Então, verbo assistir, verbo aspirar, verbo
assistir, assinar, preferir, que é um verbo usado, verbo chegar, verbo visar. Então, tome cuidado com esses verbos, beleza? Vambora, vambora! Crase e pontuação. Olha lá como que eles pedem, olha a exigência deles, olha o detalhe. Assinale a alternativa em que o uso está incorreto, sempre fazendo uma alternativa de correto e incorreto, correto e incorreto. Entregou o relatório à direção. Quem entrega, entrega algo a alguém. Macete de crase, tire a palavra direção e coloque a palavra Neymar. Neymar. Olha lá, entregou o relatório ao Neymar. Se na frente do Neymar deu ao de cachorro, a crase está correta. Letra A de amor. Letra A. Antes de pronome pessoal, nunca vai ter crase, nem no céu, nem no inferno, nem Marte. Não importa onde você for morar, não vai ter. Dedicou-se a pesquisar. Ah, podre, pô. Podre. Pesquisar é um verbo no infinitivo. Antes de verbo no infinitivo, nunca vai ter crase. E aqui a palavra masculina, muito é masculino. Não, 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 não. Aí observe: pronome pessoal, verbo, advérbio de modo, nunca crase. Nunca crase. Beleza? Tranquilinho aqui? Bacana? Agora você vem. Pontuação. Os alunos, vírgula, que chegaram cedo, vírgula, foram premiados. Eu gravei uma aula falando sobre as 6 regras de vírgula mais recorrentes em concursos públicos. Está aqui no YouTube, pesquise depois. Eu coloco as 6 regras e ensino você sobre isso. Então, as vírgulas indicam oração restritiva, oração subordinada adjetiva, aposto explicativo. Observe uma coisa, observe que há um verbo. Se há um verbo, é uma oração. Então, aposto não pode ser. Aposto não pode ser, porque se há um verbo, é uma oração. É uma oração. Então, as vírgulas delimitam uma oração adjetiva explicativa. Veja, os alunos, os quais. Se eu troquei o que pelos quais, ele é um pronome relativo e ele vai introduzir oração subordinada adjetiva. Se está com vírgulas, restritivas ou restritiva. Então, observe, as vírgulas delimitam a oração explicativa, aquela tá, beleza, eu quero só essa parte aqui, ó. Cadê? Ah, não tem essa parte. Ah, a banca testa a diferença entre todos chegaram cedo, explicativo com vírgula, e somente os que chegaram cedo, restritivo sem vírgula. Detalhe que derruba muitos candidatos. Então, ou seja, seria restritivo se não tivessem as vírgulas. Como há as vírgulas, é explicativo. Resposta certa, letra B de Brasil. Agora, olha isso daqui. Olha esse mapeamento aqui. Veja se vale a sua inscrição no nosso canal. Veja se vale o seu like, o seu comentário. Eu não vi isso na internet. Sobre o Instituto Avalia, eu não vi esse mapeamento tão perfeito. Olha só, pegadinhas favoritas do Instituto Avalia. Conhecer o padrão de armadilhas da banca é tão importante quanto dominar o conteúdo. Veja os recursos mais usados pelo Instituto Avalia para aumentar a dificuldade das questões. Inversão no comando. Primeira pegadinha. Primeira pegadinha boba. Enunciados com exceto, incorreta ou não aparecem mais de 30% das questões. Ou seja, se você tem 10 questões, 3 questões eles vão usar sim. 3 questões. O candidato desatento marca a resposta certa, mas era para marcar a errada. Leia o enunciado completo antes de analisar as alternativas. Primeira pegadinha. Segunda pegadinha que eles usam demais em língua portuguesa. Regras com exceções, por isso temos de dominar. A banca ama testar casos especiais.
concordância com sujeito partitivo, verbos impessoais, regência de verbos de dupla acepção, ou seja, mais de uma regência. Não basta saber a regra geral, é preciso conhecer as exceções que a confirmam. Alternativa quase certas. Isso daqui é demais. Metade da alternativa está certa. O aluno vai lá e pimba. O Instituto avalia, constrói distrações ou distratores muito convincentes. Alternativa que estão 90% correta, gente. A alternativa está 90%, mas existe uma 100% correta. Mas tem um único elemento errado. Treine a leitura crítica de cada opção por palavra, palavra por palavra. Galera, curtindo até aqui? Bacana? Baixe esse material, siga as nossas redes sociais e vamos juntos, que aqui é preparatório passeio. Agora, dicas finais e planos de ação. Como que você vai? Primeira semana, diagnóstico e base. Resolva uma prova anterior do Instituto Avalia. Identifique seus pontos fracos. Comece com o top 4. Redação, ortografia, concordância e interpretação. Semana 3 e 4. Semana 3 e 4. Ali é 1 e 2, semana 3 e 4. Estude regência, crase e pontuação. Leia o manual de redação da presidência completo. Faça lista de macetes e armadilhas que a prova usa, que a prova utiliza. Semana 5 e 6, ou quinta e sexta, consolidação e simulado. Resolva mínimo de 100 questões comentadas da banca. Simule condições reais, revise os erros com atenção ao padrão de pegadinhas. Última semana, revisão estratégica. Revise apenas seus cadernos de erros e macetes. Não comece conteúdo novo. Durma bem, confie na preparação. Mais algumas dicas aqui. Lembre-se sempre, o Instituto avalia, recompensa quem conhece as exceções. O Instituto avalia, recompensa quem domina além do básico. Além do básico. Não apenas regras. Cada questão errada é uma oportunidade de aprender o padrão da banca. Pega isso. Material essencial. Manual de redação da presidência. Nova gramática português contemporânea. Eu aqui, ó, nem pega esse cara aqui, ó. Pega o seguinte, compre gramática de concursos. Para vocês, vai ficar muito mais fácil de ir com questões comentadas. Mentalidade vencedora. Candidatos aprovados estudam com inteligência e consistência. Foco no que a banca cobra. Para de estudar tudo. Não tem tudo, não em tudo que existe na gramática. Esse é o conselho. Não estude tudo que tem na gramática, estude o que a banca pede. Perfeito? Curtiram esse mapeamento? Trouxe norte para você? Deixe nos comentários, porque eu estou gravando sequências de aulas para avalia e saber a sua opinião fortalece para eu ter direcionamento. O que eu gravo, o que eu vou fazer, o que os alunos estão curtindo, quais são as dificuldades. No mais, beijo no coração, boa prova, conte com o curso preparatório Passei e vamos juntos. Valeu, galera!